Olá pessoal, tudo bem? Eu queria trazer um vídeo para o canal dessa vez, que é um resumão sobre objeto em JavaScript. É um assunto muito importante e utilizado principalmente na programação web. Então a gente vai passar por vários exemplos e no final eu vou dar um exemplo direto no navegador web. Nesse computador eu tenho instalado o Node.js. Então eu não preciso no navegador, eu posso dar um comando para o Node e executar o código. A gente pode começar criando primeiro um objeto vazio, que pode ser criado de duas formas, com essa notação de chaves. Ou vou criar um segundo aqui, utilizando o new. Tem dois objetos diferentes e vazios. Eu vou criar primeiro um atributo. O atributo nome ainda não existe. E eu atribuindo o valor a ele, ele vai passar a existir. Tem dessa forma, com um ponto. E também pode ser com essa anotação aqui. Agora eu vou criar o artista. É o segundo atributo. A gente pode dar um console.log. Vou até copiar isso aqui. Vou utilizar bastante. Aí música com nome e artista. A gente pode também acessar um atributo em específico, só o nome, ou também dessa outra forma. Aí, minha música e nome do artista. Para que tem essa segunda forma aqui? Que daí, aqui eu posso colocar uma variável. Então, se eu quiser criar uma variável, trabalhar com essa e depois colocar ela aqui no meio para poder acessar, aí fica, por isso que serve esse com colchetes. Agora, eu também posso atribuir um objeto por inteiro. Lá eu criei um objeto vazio e fui colocando as propriedades uma por uma. Agora eu posso, de repente, criar um objeto. Em vez dele ser vazio, eu já posso dizer aqui dentro. Opa, parar por vírgula. Criar um atributo novo aqui que é um inteiro. 180. De novo, eu posso dar console.log. Olha lá, criou a duração 180. Vou comentar essa parte aqui, vou comentar isso aqui para não ficar imprimindo toda hora. Se eu quiser verificar se um determinado atributo existe dentro do objeto, eu posso usar o if com in buscadores. Ele vai procurar se o artista existe dentro do objeto. E aqui vou utilizar o crase para que eu possa utilizar o cifrão de chaves. E assim fica dinâmico a minha impressão aqui. Vamos lá. Ver o que eu errei aqui. Música 2. Olha lá. Júlio. Puxou o artista, certo? E se eu quiser percorrer todos os atributos? Para percorrer todos os atributos, a gente vai usar o for. Vou criar uma variável aqui dentro, let chave. E vai percorrer toda a música 2. Console.log. Vamos usar o crase novamente. Eu quero imprimir a minha chave e o valor do atributo. Passando a chave aqui, o for vai ser dinâmico, trazendo chave por chave o valor. Vou limpar aqui para ficar mais fácil. Não está tão sujo aqui o terminal. Olha lá, imprimiu nome, artista e duração. Todos os três, que são os que existem, ele percorreu o música 2 do início ao fim, certo? Se eu quiser agora copiar um objeto e passar para uma outra variável,
Por exemplo, eu quero criar um música 3, mas se eu fizer isso aqui, ó, eu não vou estar copiando do música 1 para o música 3, eu vou estar copiando a referência da memória do música 1. Ou seja, se eu fizer dessa forma, o música 3 vai estar apontando para o mesmo lugar que o música 1. Então, se eu alterar o valor do nome, depois de ter feito essa atribuição, dessa como referência, eu vou mandar imprimir o música 1 depois de ter trocado o nome do música 3. Ver o que vai acontecer. Ó, o música 1 ficou com o nome de Rafael e o música 3 também vai ficar com o nome de Rafael. Então, o que nós vamos ter que fazer? Eu vou comentar isso aqui. Nós vamos ter que usar o for. Eu vou criar uma música 3 aqui como um objeto vazio. E vou usar o for, como a gente tinha utilizado ali em cima, para percorrer toda a música 1. E atributo por atributo ele vai cadastrar no música 3. Então, que dessa vez vai ser diferente. Inicialmente ele vai ser igual em valor, mas ele não está apontando mais para a mesma referência de memória do música 1. Vou atribuir o Rafael de novo. Não, vou atribuir aqui o Guilherme. Vai ficar diferente. E aí vou mandar imprimir o música 3 e a música 1. Ó, Guilherme e minha música. Entendeu? Então agora eu não alterei a música 1. A gente também pode atribuir funções. Como um atributo pode ser uma função. Eu posso fazer de algumas formas. Vamos criar uma função aqui. Mudar nome. Vai receber um objeto. É uma função que recebe um objeto. Dentro dessa função, eu vou pegar o objeto, ponto nome, e vou alterar esse nome. Novo nome da música. E agora eu vou chamar a função, mudar nome, passando para ela a minha música 2, que é um objeto. E agora a gente vai imprimir para ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Novo nome da música, artista, Júlio. Então, eu passei um objeto como parâmetro para a função, e desse objeto eu peguei um atributo e troquei o valor desse atributo. Agora eu posso ter uma variável que possui uma função. Para fazer isso, é muito simples também. Vamos criar uma variável aqui chamada let trocar nome. Ela vai receber uma function sem nome, mas ela recebe um objeto. E aqui dentro é a mesma coisa, né? Eu vou copiar o que eu tinha colocado dentro daquela outra função. E agora eu posso usar essa minha variável como se fosse uma função passando objeto para ela. Vou mandar imprimir. Eu perdi aqui o site.log. Mandar imprimir aqui o música 2 ponto nome. Ó, novo nome da música. Eu utilizo se eu botar novo nome 3 aqui, ó. Vou mandar de novo. Ó, novo 3, nome da música. Beleza? Agora a gente pode de repente criar uma função que cria objetos. Então, se a gente quiser criar vários objetos iguais e utilizando uma função para isso. Então vamos lá, criar música, function criar música, vai receber nome, arte de artista, duração. Aqui a gente pode colocar, ela vai ter um return. E esse return seria um objeto vazio, só que não, vamos dar um enter aqui. E aqui a gente vai colocar o que a gente deseja que tenha dentro de todos os objetos que serão idênticos pela criação desta função.
eu posso colocar aqui, posso fazer algumas variáveis aqui dentro. Por exemplo, eu posso criar uma variável chamada let longa, se é, para dizer se a música é de longa duração ou curta. Ele vai pegar a duração e vai comparar se ela é maior que 180, digamos, né? E aí eu posso também colocar como um atributo aqui, ó, o longa vai receber o valor daquela atribuição que estava ali em cima. Aqui é com vírgula, né, pessoal? Vírgula, vírgula. Então aqui vai ser true ou false, ela é do tipo booleana. Ela vai pegar a duração, se for maior que 180, vai retornar true, senão retorna false. E aí agora a gente pode criar músicas a partir desta, criar uma música 4 aqui, utilizando a minha função, vou passar música 4, nome, Júlio 2, duração 250. E o console.log da música 4, vamos ver como é que ela vai ficar. Lá, música 4, artista, duração e longa true, ou seja, ela é maior que 180. Eu posso colocar também funções dentro da função aqui. Uma função que possui outra função dentro dela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui. E aqui eu vou criar um atributo chamado de direitos autorais. Opa, direitos autorais. Que vai ser uma function, uma arrow function, e ela vai retornar this, ou seja, ela vai se referir a esse próprio objeto, artista, se ele é igual a, de repente, Júlio 2. Então, eu tenho um atributo chamado direitos autorais, que é uma função que compara se o artista é igual ao Júlio 2. Se for, ele vai retornar true. Então, vamos fazer o teste. Deixa eu comentar aqui. Eu vou dar um console.log no música 4, ponto direitos autorais. Tem que lembrar de colocar o parênteses, que agora a gente está chamando uma função, né? Olha lá, retornou false. Retornou false porque o Júlio aqui está com letra maiúscula. Vamos testar com letra minúscula. Vamos lá. Agora retornou true, né? Tem que ser exatamente igual. Então, o próximo passo agora, a gente pode usar uma notação. Quem está acostumado a trabalhar com Java, C++, está acostumado com classes, existe uma notação onde o JavaScript fica semelhante à classe. Só que por trás não é exatamente uma classe. Mas para quem gosta de trabalhar dessa forma, a gente pode criar aqui uma class, música, e aí a gente vem o constructor. Quem está acostumado aí de chamar o construtor de uma classe, né? Vou passar N de nome, A de artista, D de duração. Aqui dentro eu vou declarar os atributos this.nome, N, vai receber N, this.artista, recebe A, this.duração, recebe D. Então já tenho meu construtor ali. Vou criar um método aqui, o longa, para saber se é longa duração ou não. Então ele vai retornar this.duração, se for maior que 180, vai retornar true. Então aqui eu posso criar uma música 5. Dessa vez ele vai usar o operador new. Vamos usar a nossa classe, música, e música clássica, Júlio, opa, duração 200. Dá um console.log, a música 5. E também um console.log na música 5.longa. 5.getLonga. Lembrando de botar entre parênteses, porque é uma função. O método lá. Aí, música clássica, Júlio, duração 200, true. Então, aqui a gente viu vários exemplos. A gente pode criar um arquivo na web. Então, vamos criar aqui um index.html.
Nesse arquivo aqui, vou criar uma estrutura básica aqui de HTML. Aqui no body eu vou fazer um botão, um ID BT, um valor, nome de botão. Criei um botão, aqui eu vou criar uma parte do JavaScript aqui com scripts. Aqui dentro nós vamos utilizar o nosso primeiro objeto que representa a nossa janela, que é o window. Vamos utilizar o atributo onload, que é quando a página carrega. Ele vai receber uma arrow function. Então a gente viu que atributos podem receber funções, né? Então a gente vai colocar uma função aqui dentro que vai ser executada assim que a página carregar. Aqui dentro a gente vamos colocar a referência do botão, ou seja, o ID dele é BT, então pode ser BT, onClick. Poderia colocar o window aqui, porque o botão pertence à janela, mas pode ser direto, não tem necessidade de colocar o window ali. E, de novo, esse atributo vai receber uma função. Então, quando eu clicar no botão, eu vou executar uma função e vai fazer o seguinte: eu quero que depois de 2 segundos dê um pop-up na tela. Então, a função que executa depois de um tempo, ela se chama setTimeOut. Essa setTimeOut, ela possui 2 atributos. O primeiro vai ser uma função de novo e o segundo, o tempo. Então, eu quero 2000 milissegundos, que será o tempo. E o primeiro atributo, nós vamos passar uma função como atributo, que vai ser o nosso pop-up de alert. Vamos colocar olá mundo. Então, depois de 2 segundos, o setTimeOut vai executar a função que nós passamos como primeiro parâmetro. E essa função possui um método alert olá mundo. Então, eu vou executar aqui o meu Go Online. Ele deu um start aqui já puxou a minha index.html, né? E aí eu vou clicar no botão 1, 2. Ó, pessoal, tinha um errinho aqui, ó. É BT, né? Eu tava com ID aqui, troquei para BT. E agora a gente tenta de novo. 1, 2, foi. Olá, mundo. Beleza, pessoal? Era isso. E obrigado e até a próxima.